Fala estrategistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero mostrar como que a gente faz para ter uma rentabilidade acima da média no mercado sem precisar ficar tomando mais risco por isso. Então, quero falar de alguns pontos principais importantes e uma análise que até de certa forma é bem simples, mas que pode agregar muito retorno para sua carteira, se tratando de médio e de longo prazo. Então, antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí no vídeo e se não estiver inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreve agora. Vamos nessa! Bom, primeira coisa, obviamente, quando a gente vai fazer aquisição de alguma companhia, alguma empresa no mercado, é importante que a gente faça alguns tipos de análise. Eu sempre separo em três pilares aqui, que são os pilares de performance, analisar se a companhia tem uma boa performance. Primeiro, olhe toda a parte quantitativa dos números, se a empresa tem lucro, eficiência e tudo mais. Depois, não menos importante, olhar o risco da companhia, o que pode complicar a companhia lá na frente. E depois, preço. É importante que o ativo esteja negociando muito abaixo ali do seu preço justo, que é chamado de preço justo, o valor intrínseco, e é em cima desse preço justo, o valor intrínseco, que eu quero falar aqui hoje, porque foi uma solicitação que acabaram pedindo bastante, né? Muita gente tem dúvida, Léo, como é que eu faço projeção de preço para uma determinada ação? Como é que eu vejo se a ação está barata ou se a ação está cara? Então é disso exatamente que vamos falar. Primeiro eu quero falar aqui sobre esse livro que eu recomendo bastante, Dominando os Ciclos de Mercado, do Howard Marks, ele fica aqui na minha cabeceira, e ele fala bastante sobre os ciclos de mercado. O que é isso? Não só os ciclos de mercado, mas os ciclos econômicos. Então o que acontece? A gente tem os ciclos econômicos em que a gente tem uma situação onde estamos mais pessimistas devido a juros altos, a economia não está crescendo ou quaisquer outros fatores. Isso faz com que nesse momento se gere medo e aversão a risco, as pessoas acabam correndo para os títulos de menor risco e tudo mais. E depois a gente tem um ciclo que é causado por esse daqui, que é um ciclo de expansão, um ciclo de otimismo. Então o que acontece nessa fase de ciclo de otimismo? Os juros estão baixos, as economias estão crescendo, está tudo acelerando bastante e se gera muito otimismo, e o sentimento causado nessa fase é de FOMO, medo de ficar de fora de uma grande oportunidade. O que o Howard Marks fala aqui nesse livro? Ele fala que normalmente as pessoas são conservadoras no pessimismo e agressivas no otimismo. Se elas fizessem simplesmente o contrário, elas conseguiriam ter um resultado muito melhor no longo prazo com menor risco. É a famosa frase do velhinho aqui, do Warren Buffett, de compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos, que é a premissa, na verdade, do value investing, que é você comprar ações de boas empresas que estão negociando abaixo do seu valor intrínseco, do seu preço justo. E aí a questão é, o que é esse valor intrínseco? O que é esse preço justo? Bom, se ao longo dos anos temos esses ciclos aqui, fica essa onda, ciclo de otimismo, que é o ciclo de expansão, ciclo de pessimismo, que é um ciclo de contração, e estima-se que um ciclo completo leva entre 5 a 7 anos, o que acontece? Existe um meio termo, a média que fica entre um ciclo de pessimismo e o ciclo de otimismo, que é onde o valuation de tudo tende no longo prazo a convergir, que é chamado de preço justo, o valor intrínseco. Então o que acontece? Quando a gente está numa fase de pessimismo, está tudo muito descontado, os múltiplos estão descontados, as premissas que fazem o cálculo de fluxo de caixa descontado estão descontados também, porque há um pessimismo na economia, no cenário de mercado, a gente nunca sabe quando vai melhorar, parece que só está piorando, então o valuation de tudo fica lá embaixo. Não à toa, o que acontece? Quando a gente está num ciclo de otimismo, acontece muito processo de fusão, de aquisição, até umas fusões e aquisições ali por uns preços exorbitantes. E uma das formas de analisar onde o mercado está nesse ciclo é pelos múltiplos. O múltiplo mais famoso que a gente vai ter é o múltiplo PL, que é o quantas vezes uma determinada empresa está negociando pelo seu preço. Então vocês já devem ter escutado isso bastante, também é muito utilizado no mundo dos negócios, mas não existem só esses tipos de múltiplos, existem outras formas de valuation, de analisar o preço justo de uma companhia. Você tem o value enterprise por EBIT, você tem o preço por vendas, você tem o preço por valor patrimonial por ação, você tem o fluxo de caixa descontado por EBITDA de saída, por crescimento de saída, por receita de saída, você tem o value enterprise por EBITDA, o value enterprise por receita,
feita, e eu particularmente eu gosto muito de utilizar o PL, porque ele chega muito próximo até de algumas formas de cálculo que são mais robustas, como um fluxo de caixa descontado, e é bastante utilizado também na literatura. Então, o que a gente tem que olhar numa determinada ação? A gente tem que olhar quanto que a empresa negocia aquele múltiplo, aquele PL no histórico. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo, que está inclusive aqui na minha tela. Eu vou pegar aqui, ó, as ações da Alibaba. O que eu vejo? Não importa se o PL é 48 vezes, 50 vezes, isso vai depender do setor, vai depender da companhia. Eu tenho que olhar o histórico ao qual aquele ativo negocia o seu preço-lucro. Então tá aqui, né? A gente vê justamente essa movimentação, contração, expansão, contração, e temos um valor de múltiplo médio. Se a gente pegar aqui, ó, o múltiplo dos últimos 5 anos, valor ajustado da Alibaba, é de 20,3 vezes.Ela negocia na média 20,3 vezes, está negociando agora a 17 vezes. O que isso impacta? Se eu pegar o lucro por ação da companhia, que é de $6,02, e multiplicar por esse valor médio que ela negocia no médio e no longo prazo, de 20,2 vezes, eu vou chegar a um preço justo de $120. É uma ação que está negociando neste momento a $78. Quando a gente entrou na ação ali na casa dos $70. Obviamente, fazendo parênteses aqui, utilizamos o mercado de opções de forma muito estratégica aqui, que é para reduzir de forma artificial o preço dessa ação. Então, eu consigo agregar muito mais retorno para o ativo. Beleza, então aqui, se o ativo tem um preço justo a 120, está negociando ali na casa dos 78, o que acontece? Eu tenho uma distância de 53% frente a esse preço justo, que é o que é chamado prêmio de risco, é o prêmio de risco que o mercado está colocando em cima da ação. E a tendência é que esse ativo busque esse valor. Obviamente que isso levando em conta que passamos da etapa de analisar performance e risco, que a expectativa da empresa é de crescimento. Você vai ver também diversas plataformas mostrando o lucro por ação projetado da companhia. Você tem algumas plataformas gratuitas, como TradingView, você consegue ver qual é o lucro por ação projetado da companhia. Vários analistas fazem essas estimativas, essas projeções, em que os balanços eles acabam encaixando ali de forma bem interessante, até porque é uma média de vários analistas de vários bancos e até mesmo de alguns dados disponibilizados ali pela companhia. E aqui a gente consegue até fazer uma estimativa futura de valor. Se eu pegar aqui, por exemplo, a Alibaba, que está me sugerindo para 2031, um valor por ação, um lucro por ação de 12,31, se ela negocia 20,3 vezes, a gente está falando de um ativo que tem um preço justo para aproximadamente ali daqui a 6 anos e meio, 7 anos, de $249,83. Daqui a um crescimento composto, teríamos algo aqui na casa de 18% ao ano, que é uma excelente rentabilidade, se tratando ali de mercado americano e tudo mais. É obviamente que se a gente pega quanto maior o período em que a gente tem uma expectativa de estabilização desse lucro por ação, na perspectiva de médio e longo prazo, esses valores vão ficando menores no longo prazo e acabam se tornando maiores no curto prazo. Agora, dessa forma, basicamente a gente faz o cálculo do preço justo. A gente pode fazer aqui para outras companhias, como empresas brasileiras aqui também. Um que a gente gosta bastante aqui é a Prio 3. A Prio 3 negocia na 8,4 vezes preço-lucro. Legal. Qual que é a média de negociação do ativo ali? Nos últimos 5 anos, 18,6 vezes. E nos últimos 10 anos, 8,9 vezes. Obviamente, a gente tem aqui um período da Prio 3 que foi um período pré-operacional, antes dela entrar numa situação de lucro. De qualquer forma, se a gente pegar aqui, ó, também a R$ 6,20 e vamos levar em consideração até esse múltiplo aqui um pouquinho menor dos últimos 10 anos de 8,9 vezes, a gente está falando de um preço justo da companhia estimado em R$ 55. Pegando o lucro por ação aqui projetado, a gente consegue fazer as estimativas de crescimento de preço. Ó, lucro por ação projetado para o final de 2027, 11,68 vezes 8,9, a gente tem uma estimativa de preço de R$ 104,04.
ali para o final de 2027. Obviamente que estamos no mercado de renda variável, então, como eu falei, a gente nunca sabe em qual parte do ciclo econômico estamos. Pode demorar um ciclo econômico, pode demorar um pouco mais, as estimativas podem vir abaixo do que de fato foram estimadas, pode acontecer. Por isso é importante trabalhar de forma diversificada, diversificando os setores, e alguns setores específicos vão ser mais difíceis de fazer essa projeção, sobretudo um setor aqui que envolve commodity, preço do barril de petróleo, questão geopolítica e tudo mais. Então, esses são alguns pontos, mas ao trabalharmos fazendo compra de boas ações que estão negociando abaixo do seu valor intrínseco, a condição é que no médio e longo prazo a gente consegue ter uma rentabilidade muito melhor com um risco menor. E utilizando opções, melhor ainda, porque eu consigo reduzir o custo desse ativo de forma artificial, aumentando a rentabilidade e diminuindo o meu risco. Se você quiser aprender a investir no mercado americano, tem um livro digital completo, gratuito, que está aqui no link da descrição. É só clicar, fazer o download, acessa, dá uma lida nele e vamos começar a diversificar em dólar também. Se tiver gostado desse vídeo, deixe seu joinha, o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo também, que é super importante, e não se esquece de se inscrever no canal. No mais é isso, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.